A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o testemunho do nosso irmão Denis Alves Moura, do canal Jesus é o Caminho. Então, o testemunho dele é Como me tornei católico. Então, canal excelente, o do Denis, né? Canal Jesus é o Caminho. Vou colocar o link aqui na descrição para que vocês possam visitá-lo. Então, tomei conhecimento desse canal através do nosso amigo Rômulo Pereira, que nos colocou em contato. Então estamos fazendo aí uma parceria para a gente futuramente, se possível, gravar vídeo juntos, né? E aproveitando a ocasião, né, que a cobrança de muitas pessoas para que eu faça vídeos novos, né? Principalmente nosso amigo Jorcélio Batista. Então, quando o canal completar 1000 inscritos, né, eu tenho um vídeo especial sobre Nossa Senhora, né? Então agradecer todas as bênçãos de intercessão que Nossa Senhora faz a Deus pela gente. Então eu quero fazer esse vídeo quando completar 1000 inscritos. Então é um tema já comum em outros vídeos, mas eu vi de maneira bem condensada. Então eu quero descompactar o assunto, fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Então é isso aí. Fiquem com o testemunho do nosso amigo Denis, nosso irmão, né? E acompanhem o canal deles, pessoal. Então forte abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos ao canal Jesus é o Caminho. Muito prazer, eu me chamo Denis, acho que vocês já me conhecem. E hoje eu queria falar um pouco de como eu me tornei verdadeiramente cristão, católico, apostólico romano. Meus amados irmãos, não vou me alongar muito para que o vídeo não fique muito grande, mas eu queria dizer algumas verdades a respeito daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vivi e de como de fato eu encontrei a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar esse vídeo com um versículo que estranhamente é criticado por todas as igrejas quando a gente lê ele e diz que ele está sendo uma referência à Igreja Católica, que é um versículo 18 do Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Um versículo muito conhecido que diz: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E o versículo 19 ele diz: Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu queria começar por esse versículo? Primeiro, porque, voltando lá no início da minha caminhada, primeiro quando eu entrei na Igreja Católica, eu era batizado, fui batizado quando criança na Igreja Católica, mas não fui alimentado pela Santa Mãe Igreja, porque não vivia no seu seio, né? E por esse motivo eu passei muito tempo, talvez aí eu acho que por volta dos meus 20 e poucos anos, talvez uns 23 anos ou mais, foi que eu comecei a frequentar a Igreja Católica. E comecei a frequentar um grupo de jovens. E como adolescente eu vivia uma vida, e aqui eu não estou dizendo que todos os adolescentes são assim ou vivem assim, mas no ímpeto da juventude eu vivi uma vida como um filho pródigo, lá de Lucas, do Evangelho de São Lucas, a parábola do filho pródigo. Eu, sem sair de dentro de casa, eu pedi a parte da herança e
vivi dissolutamente. Ou seja, dentro da igreja, na adolescência, indo à missa, frequentando o grupo de jovens, eu vivi uma vida prostituída, querendo ter várias namoradas, inclusive uma delas passou por uma experiência até de possessão, né? Foi muito forte, muito impactante aquilo na minha vida. E foi daí que eu comecei a ler com mais frequência a Sagrada Escritura. E fui vendo que, com o passar do tempo, lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia sozinho, sem ninguém para me explicar. E aqui eu fui me aprofundando na leitura. Agora, uma leitura meramente literal da Bíblia, sem conhecimento de contexto histórico, sem conhecimento de base teológica alguma. Como hoje ainda não sou teólogo, mas sou estudioso. E quando eu digo que sou estudioso, eu digo de maneira bem resumida, né? Uma pessoa que lê e que procura conhecer a igreja. Então, meus amados irmãos, eu, dentro da igreja, lendo a Bíblia, sem ter nenhuma base daquilo que é a verdadeira doutrina da igreja, começou na minha cabeça uma confusão tremenda. Eu via textos bíblicos condenando as imagens, e eu comecei a ter uma rejeição por imagens. Mas, assim, ainda fazendo alguns gestos litúrgicos, como por exemplo, no dia da exaltação da Santa Cruz, beijar o crucifixo, fazer gestos ali na coroação de Nossa Senhora no final, no encerramento do mês de maio. Mas aquilo ficou na minha cabeça e ficou me incomodando. E isso ficou ainda mais forte quando alguns amigos meus do grupo jovem começaram a ir para outras igrejas. Igreja Batista, igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus. E conheci também outros amigos que não eram do grupo jovem, mas que frequentavam outras igrejas. Conheci um amigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheci também um amigo Testemunha de Jeová. E conheci alguns amigos que eram, pelo menos a sua família, eles não de muita frequência, mas que eram espíritas kardecistas. E daí eu fiquei pensando comigo, qual será de fato a Igreja de Jesus Cristo? Qual será que foi a igreja deste versículo aqui que Jesus diz a Pedro que instituiria? Aquilo me deu ainda mais confusão, aquilo me deixou ainda mais angustiado. Então eu comecei a procurar conhecer. Fiz algumas visitas, não com muita frequência, mas uma ou outra visita. Eu fui umas 2 vezes na Assembleia de Deus e vi um culto muito emotivo, muito emocional, de muitas manifestações emocionais, mas um culto muito vazio no sentido de uma liturgia daquilo que eu encontrava na Bíblia. Por exemplo, lendo o Antigo Testamento, eu vi que existia uma liturgia, existia uma maneira de celebrar a Páscoa, existia uma maneira de celebrar a festa das tendas, existia uma maneira de se celebrar a festa dos tabernáculos, existia uma maneira de se celebrar o Pentecostes, e existia maneiras muito específicas de sacrificar a Deus como culto.
para se cultuar a Deus se fazia sacrifícios, holocaustos, oblações e tantos outros sacrifícios. E eu vi que ali, na Assembleia de Deus, não existia nada disso. Aí alguém pode dizer, mas isso era lá do Antigo Testamento. Só que Jesus, quando estava aqui no meio de nós, Jesus fez tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento. Jesus celebrava a Páscoa, e Jesus fez isso, pelo menos narrado nos Evangelhos, deu para se ver pelo menos umas 3 vezes. Fui também a uma igreja universal com um amigo que era do grupo jovem, mas que já tinha saído e que talvez ele já estava ali tentando me persuadir a também ir para a igreja universal. Fui, não gostei, porque o ritual, ali era um ritual muito voltado para as coisas materiais, ou seja, uma teologia da prosperidade além daquilo que os evangelhos apresentavam. Quando eu olhava para a igreja primitiva, que pedia para que os irmãos vendessem suas propriedades, pegassem os seus bens e colocassem aos pés dos apóstolos, para ali os irmãos poderem fazer da sua partilha a maneira de auxiliar os irmãos na caridade, eu vi que ali também não tinha sentido. Fui com um amigo testemunha de Jeová, acho que 2 vezes, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Também vi que a maneira deles cultuar não era muito interessante, também não era muito compatível com aquilo que a Bíblia ensinava. Primeiro de tudo, que eles rejeitavam alguns dogmas que a cristandade e o cristianismo, melhor dizendo, assumiram ao longo do tempo. Não frequentei outras igrejas pessoalmente, mas ao longo da minha caminhada e da minha trajetória dentro da igreja católica, querendo me descobrir verdadeiramente como cristão e cristão católico, eu fiz algumas visitas por meio da internet, e hoje a gente pode fazer isso muito facilmente, em alguns cultos. Assisti a alguns cultos ao vivo da igreja presbiteriana, aqui de Pernambuco, acredito que do Recife. Também vi alguns cultos da igreja episcopal carismática, também aqui de Recife. E também vi algumas outras reuniões e pregações de outras congregações. Meus amados irmãos, dentro dessas visitas, seja elas online ou pessoalmente, como eu fui, e também com um amigo que hoje é batista, da Igreja Batista, eu também fiz uma visita a uma Igreja Batista aqui em Camaragibe, para ver se existia algo que fosse mais próximo daquilo que é a liturgia que a Sagrada Escritura nos apresenta. E eu vi que, de fato, eu vi em todas elas que não existe uma coerência. Ou seja, cada uma delas, mesmo eles dizendo que todas elas formam uma única igreja, eu percebi que é incompatível o que se fala. Não existe coerência com o que se fala com aquilo que é a prática. Por quê, meus amados irmãos? Porque a Igreja Batista, na sua grande maioria, tem uma teologia. A teologia calvinista, reformada. E ali vem aquela questão da predestinação, a graça irresistível, a salvação, expiação limitada,
para um grupo só, enquanto os outros automaticamente são predestinados ao inferno. Existe também a depravação total, que o ser humano, depois do pecado original, teria sido completamente depravado e teria perdido até o seu livre-arbítrio. Nas igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus e a neopentecostal que eu visitei, a Universal, a maneira de crer e as doutrinas são diferenciadas. Umas creem na salvação universal para todos, algumas não creem na Santíssima Trindade, por exemplo, outras têm uma teologia voltada para as coisas daqui deste mundo, a chamada teologia da prosperidade. A igreja, por exemplo, adventista, crê que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, crê na mortalidade da alma, ou seja, não crê que a alma é imortal, crê no aniquilacionismo, ou seja, crê que depois de um tempo, ou seja, crê que depois de um tempo de castigo, a alma será aniquilada e não vai ser castigada eternamente. Então, meus amados irmãos, basicamente isso. Para mim, me encontrar verdadeiramente, eu me encontrei quando eu encontrei este livro aqui, Catecismo da Igreja Católica. Este livro me explicou muitas coisas mesmo. Me explicou aquilo que era necessário. Dentro do catecismo eu consegui conhecer a história da igreja e por meio da sua leitura ele foi me dando referências para que eu pudesse ir conhecer os chamados pais da igreja, ou seja, os primeiros padres lá dos primeiros séculos, século II, século III depois de Jesus Cristo, e até o século I. E ali eu fui vendo que a maneira que estava lá na patrística, naqueles livros dos antigos padres, Santo Irineu, Santo Inácio de Alexandria, Orígenes e tantos outros, eu fui vendo que verdadeiramente a liturgia que se celebrava lá era a mesma que sempre se celebrou e que sempre se celebra todos os domingos e durante a semana, se houver celebrações da Santa Missa, a mesma liturgia. Vi que a Igreja Católica, em sua doutrina, como eu estava falando aqui, tem uma coerência que ela não muda. É a mesma doutrina e sempre foi a mesma doutrina. Enquanto a igreja protestante, depois do cisma, porque aquilo não é uma reforma, aquilo é um cisma, aquilo é uma divisão da igreja, é uma cisão. E melhor dizendo, nem é uma divisão da igreja. Ali é uma apostasia. Além de ser heresia, é uma apostasia. Lutero foi apóstata, ou seja, ele abandonou a fé por completo da Igreja Católica, mesmo ficando com alguns pontos da fé católica. Por exemplo, a Sagrada Eucaristia, que é o cume máximo da Igreja.
que é o culto por excelência que nós damos a nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Deus. Na Eucaristia nós celebramos a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrando vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de dizer que somente a Igreja Católica crê naquilo que Jesus disse lá na Santa Ceia, na última ceia, quando Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois ele, tomando o cálice, ele dá também a bênção em ação de graças e diz: tomai e bebei, este é o meu sangue. Meus amados irmãos, Lutero, que apostatou, ainda acreditava na presença de Jesus na Eucaristia. Não como a Igreja Católica acredita, na transubstanciação, ou seja, que pela força da liturgia e pelo poder do Espírito Santo sobre as espécies eucarísticas se torna corpo e sangue de Cristo. Mas Lutero acreditava que enquanto o culto estava sendo celebrado, ali Jesus se fazia presente, ou seja, consubstancial, ou seja, ele estava ali com a substância do pão. Então, meus amados irmãos, eu fui vendo que existia uma incoerência muito grande. Eles criticam a Igreja Católica em diversos pontos e que, ao passar do tempo, eu fui vendo que são críticas infundadas. Por exemplo, diz que a Igreja Católica adora Maria, a mãe de Jesus. Isso, quando eu fui conhecendo a doutrina católica, eu vi que de fato é uma mentira. Não se adora Maria na Igreja Católica, mas se coloca Maria no lugar dela, o lugar que ela tem na economia da salvação. Se diz que nós adoramos as imagens. Isto também eu vi que é uma grande mentira. Mesmo, como eu dizia lá no início do vídeo, que eu lendo a Sagrada Escritura eu comecei a me questionar a respeito das imagens, mas como eu disse, não conhecendo os contextos. Porque depois eu vi que o mesmo Deus que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, proibia a confecção de qualquer tipo de imagem, de qualquer coisa, seja ela do céu, seja ela da terra ou dos mares, qualquer coisa era proibido. Então, depois no capítulo 25 do mesmo Êxodo, eu vi o Senhor dizendo a Moisés, na confecção do templo, que era um templo móvel, que se montava e se desmontava, eu vi o Senhor dizendo para Moisés que era para fazer sim algumas imagens para serem postas dentro do templo, e não somente dentro do templo, mas em cima, no propiciatório, na tampa da arca, que estava ali as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná que tinha caído no deserto. Eu vi também que no livro de Reis, 1 Reis capítulo 6, 7 e capítulo 8, o Senhor Deus mandando o rei Salomão construir o templo. E aqui o templo conhecido como Templo de Jerusalém, que era uma obra que foi a conclusão daquele templo que Moisés tinha começado. Não que Moisés tenha começado o templo físico, mas aquele projeto, aquela imagem do templo que o Senhor tinha dito a Moisés, foi a mesma maneira, ou seja, a mesma arquitetura, se tratando de partes do templo para que a liturgia fosse celebrada, a liturgia judaica.
Então, ali em 1 Reis, capítulo 6, 7 e 8, nós podemos ver nitidamente Jesus, ou melhor, Deus, a pessoa do Pai, orientando a Salomão como construir o templo. E ali ele manda fazer querubins gigantesco dentro do templo. As cortinas do templo, também todas elas de linho puro, com bordados de querubins. A bacia, a chamada bacia do templo, aonde se realizava atos litúrgicos, na liturgia ali celebrada, existia como base, ou seja, como pé daquela bacia, 12 touros. E aí a gente poderia pensar, mas o Senhor mandou destruir, Moisés destruir o bezerro de ouro que tinha sido feito por Arão a pedido dos israelitas. Depois a gente vê lá no livro de Números, capítulo 21, versículo do 4 adiante, se eu não estou enganado, o Senhor mandando Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre um poste, porque ele tinha mandado antes uma praga, ou seja, um castigo de serpentes que mordia o povo de Israel, que vivia blasfemando contra Moisés e contra Deus, e Deus manda construir essa serpente de bronze e colocar num poste. E o mais interessante é que o Senhor, ao invés de tirar as cobras que mordiam o povo, ele disse que todo aquele que for picado por uma serpente e olhar e contemplar a serpente de bronze, será por ela livre da mordedura da serpente abrasadora. Então, meus amados irmãos, eu fui vendo que o mesmo Deus que proibia as imagens, ele mandava fazer imagem. Então eu precisava entender isso. E o porquê, se ele mandou de maneira tão severa e tão dura proibir e proibiu verdadeiramente as imagens no capítulo 20 e no versículo 4 do Êxodo. Então eu fui entender que aquelas imagens não se tratava dos ícones, primeiramente dos ícones que foram realizados, ou melhor, que foram pintados, desenhados, né? Porque o ícone não é pintado, ele é desenhado, ele é escrito, podemos até assim dizer. Não era aqueles, a proibição não era referente a isso. E descobri também que as proibições não eram referente à imagem de escultura, mas era uma proibição direta à confecção de deuses, assim como foi confeccionado o bezerro de ouro com a intenção de que aquele bezerro fosse um Deus. E por esse motivo o Senhor proibiu e por esse motivo o Senhor condenou. Então, meus amados irmãos, eu fui vendo os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, o crisma, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. Tudo isso Lutero tirou da igreja. E quando a gente vai estudar a história da igreja, nós podemos ver que mesmo na primeira divisão que houve da igreja, e aí podemos dizer que foi uma divisão por algumas questões dali do papado, não porque se questionou a doutrina diretamente. As igrejas do Oriente, no ano de 1054, se separaram das igrejas do Ocidente. E essa separação foi apenas algo que foi dado pela questão da liderança do papado. A doutrina praticamente é a mesma, com exceções de alguns dogmas que a igreja romana declarou depois dos 7 primeiros concílios que as igrejas
orientais aceitam. E eu fui vendo que, voltando na história, a igreja que de fato se aproxima e chega a ser aquela igreja primitiva é a Igreja Católica Apostólica Romana. Meus amados irmãos, quando Lutero declara somente a Bíblia, somente a fé, somente Deus e somente a graça, ali aconteceu o maior de todos, ou melhor, a maior de todas as revoluções da história da humanidade. A maior de todas, porque se implantou com aquela declaração de Lutero o relativismo religioso. Por quê? Volto a falar. Se tornou o protestantismo, se tornou uma verdadeira Babel, uma verdadeira torre de Babel, aonde mesmo eles dizendo que são uma única igreja, dividida em alguns ministérios, nós podemos ver nitidamente que não é, que eles não têm essa comunhão que eles dizem ter. Quem é da Assembleia não se simpatiza com quem é da Universal. Quem é da Universal não se simpatiza com quem é da Igreja do Poder de Deus. Quem é da Igreja do Poder de Deus não se simpatiza com quem é das Testemunhas de Jeová. Quem é das Testemunhas de Jeová não tem comunhão e nem se simpatiza com a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Quem é das igrejas que eu acabei de citar não tem comunhão com as igrejas presbiterianas, não tem comunhão com as igrejas anglicanas. Por que eu estou dizendo que não tem comunhão? Não é simplesmente porque não congregam no mesmo tempo, mas é porque cada uma delas, movidos e inspirados pelaquela colocação de Lutero, somente a Escritura, somente a Bíblia, só a Escritura, levou o povo a cada um interpretar a Sagrada Escritura, assim como eu dizia no início do vídeo. Comecei a ler a Bíblia e comecei a ter conclusões e ideias totalmente contrárias àquilo que é a Santa Igreja e aquilo que é também a sã doutrina bíblica, porque eu comecei a entender a Bíblia segundo a minha mente. Para entender a Sagrada Escritura, meu irmão, é preciso ser movido pelo Espírito Santo que a inspirou. E esse Espírito Santo, ele já tem toda a revelação guardada no depósito da fé. A Igreja Católica é baseada na Sagrada Escritura, na tradição e na doutrina por meio da tradição e no magistério da Igreja, que é os bispos, aqueles que são detentores, como o próprio Jesus disse a Pedro, que foi o primeiro bispo, ou melhor dizendo, o primeiro papa. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, para que esse vídeo não se prolongue ainda mais, eu gostaria de dizer para você que está me vendo e que teve paciência de me ver até agora, que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo
é a Igreja Católica. E isto eu digo com toda convicção. Basta que você, que está me ouvindo agora, saia desse mundo limitado de 500 anos para cá, né? De 1517 para cá, apenas 500 anos de história. É preciso que você ultrapasse isso e volte aos primórdios da igreja. Vá em busca ainda mais dos primeiros papas. Vá em busca dos primeiros padres da igreja. Procure conhecer o que Santo Agostinho cria. Procure conhecer o que São Tomás de Aquino acreditava. Procure conhecer o que Santo Irineu acreditava, o que Santo Inácio de Antioquia acreditava. Procure conhecer o que Orígenes acreditava, o que Flávio Joséfo narrou na história. Procure entender e procure conhecer um pouco da patrística. Santo Ambrósio, Santo Alexandre e tantos santos. São tantos, tantos, tantos. É só você procurar conhecer a origem do cristianismo. Veja o que os apóstolos escreveram, veja o que os sucessores dos apóstolos escreveram, e você vai ver que não tem como ser outra igreja, a Igreja de Cristo, senão a Igreja Católica. Portanto, quero dizer para você que está aí confuso, e também quero dizer para você que é protestante, independente da sua congregação, saia dos muros que colocaram ao seu redor. Ultrapasse esses muros. Volte na história da igreja. E faça isso não somente direcionado e guiado pela lupa, né? A lupa ou os óculos dos chamados reformadores. Busque conhecer outras fontes, e fontes que possa te levar verdadeiramente ao início da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, faça uma comparação daquilo que é a Santa Missa com aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. A liturgia que é celebrada no céu e que é revelada no Apocalipse, toda aquela liturgia é celebrada na Santa Missa. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma liturgia. E essa liturgia, que é celebrada por um sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, essa liturgia que é celebrada no céu, também é celebrada aqui na terra. E todas as vezes que eu vou à Santa Missa, eu posso dizer de maneira clara que o céu está aqui presente na terra. Eu queria poder continuar falando mais de como, ao celebrar a liturgia da igreja, a experimentar, ver e participar da celebração de um batismo, aonde aquela criança, naquele rito do batismo, e como nós podemos ver de maneira nítida, não aquele homem, não o padre, não o presbítero, mas o próprio Cristo batizando aquela criança. Quando nós experimentamos de maneira concreta, ou quando nós assistimos, ou quando nós participamos de uma celebração do Santo Crisma, e quando aquele bispo impõe as mãos sobre aquela juventude, ou sobre aquele irmão que vai ali receber o sacramento,
como nós podemos ver que não é o bispo, não é o episcopo, mas é o próprio Cristo que celebra. Quando na missa o sacerdote toma o pão e o vinho e ali celebra a liturgia eucarística, nós podemos ver a pessoa de Cristo. Por isso a igreja diz que o padre é persona Cristo, é a pessoa de Cristo que celebra. Que maravilha! É como se nós pudéssemos voltar no tempo e ver Jesus celebrando a última ceia. E eu vou ainda mais longe. É como se nós pudéssemos voltar no tempo e participarmos do sacrifício redentor de Jesus na cruz. E eu vou ainda mais, porque a liturgia da igreja nos proporciona isso. Não somente a Santa Ceia e a última ceia de Cristo, mas também o Calvário se presentifica na missa. E aqui não é como os calvinistas dizem, que nós sacrificamos e matamos Jesus de novo. Mas é o mesmo e único sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que se faz presente pelo poder da liturgia. Se você pudesse experimentar o que é celebrado e o que é vivenciado na Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, você jamais sairia dela, se você estiver nela. E se você não estiver e conhecer, jamais você voltaria a deixá-la. Portanto, meus amados irmãos, é isso. Peço que você escute, assista esse vídeo e não tire conclusões meramente por aquilo que eu falei, mas volte, pesquise e vá em busca da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu garanto a você que você não vai encontrar outra coisa senão a Igreja Católica Apostólica Romana, a noiva do Cordeiro, a esposa do Espírito Santo. Que nós possamos pedir a Deus a graça de verdadeiramente saber quem é a esposa de Cristo. Que você possa pedir ao Senhor a graça de buscar conhecer quem é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, é muito importante para nós podermos ampliarmos o alcance do canal. Também se inscreva aqui no canal. E se inscrevendo aqui, você também nos ajuda a alcançar mais pessoas. E não esqueça também de acionar o sininho, porque acionando o sino, aqui você consegue receber os outros vídeos, notificações para os outros vídeos. Fica na paz e que o Senhor te ajude na busca da verdadeira igreja de nosso Senhor. Eu tenho certeza que Ele te trará para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Um abraço.